Olá, esse é mais um Administração e Sociedade. Eu, professor Josué Maia, estou aqui com meu irmão Lucas Maia, de Administração. O tema de hoje é socialização organizacional, mas já de saída eu lembro a vocês, a gente vai passar por esse tema de maneira introdutória. Por quê? Porque o sentido desses vídeos que eles sejam um convite, né, Lucas, a que vocês acompanhem a escrita do nosso livro, Administração e Sociedade. Portanto, vamos começar de maneira sucinta do começo, né, Lucas? O que seria a socialização? A sociologia define a socialização como a introdução do indivíduo aos códigos da cultura de determinado grupo social. Por exemplo, os hábitos alimentares, por exemplo, o idioma, as regras, etc. Isso é fundamental para que eu convide aí aquele ser humano a se tornar um indivíduo, né, que interprete e possa se colocar em determinado grupo, em determinada cultura. Tudo bem? Tranquilo. Ora, por que é que, por exemplo, eu uso determinadas gírias aqui em Sergipe e o irmão também brasileiro que teve a sua socialização, pelo menos a maior parte dela lá no Rio Grande do Sul, porque é que ele utiliza de outras gírias, né? Porque ele tem outros hábitos alimentares. Porque é que o cara que está no Mato Grosso do Sul pode estranhar de maneira assim gigantesca os nossos hábitos alimentares, a nossa maneira de nos expressar, né? Até mesmo as emoções, como colocá-las, né, no nosso cotidiano, tudo isso vai entrar como códigos de nossa cultura. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então olha só, é preciso também, certo? Para que a gente possa, inclusive, conseguir decifrar melhor o nosso cotidiano, viu, Lucas? E ainda não cheguei à parte organizacional, veja só. É no mais elementar do nosso cotidiano. É bom que a gente preste atenção no fato de que há uma classificação, qual seja a socialização primária, que se dá no seio da família, certo? Ah, mas eu fui criado sem um pai. Ainda assim você teve uma socialização primária. Sem a mãe, ainda assim eu teve. Sem meus pais, alguém teve que fazer essa tarefa, né, de te introduzir aos códigos de determinado grupo social. Eu fui criado por lobos. Pois não, você também. Aí vai estar uivando aí, né, e tendo hábitos, né, de matilha. Tudo bem? Eu sei que não há ser humano fora da socialização primária. E aí, na medida que você vai se desenvolvendo e passa a ter contato com outros grupos, quais sejam seus colegas da rua, a escola, a igreja, a universidade, e aí então o seu emprego, o ambiente organizacional, todos esses são ambientes em que você vai ter que passar por um processo de socialização secundária. E é aí que a gente começa a entender, Lucas, aqueles conflitos que a gente tem. Por exemplo, porque eu não fui criado assim, e lá na empresa parece que tais valores, eles divergem dos que me foram ensinados. Por que que tais valores divergem dos que lhe foram ensinados? Porque você está passando por um conflito entre os códigos que lhe foram ensinados em sua socialização primária e os que estão tentando lhe ensinar na socialização secundária. E aí, quando a gente passa ao ambiente organizacional, a gente vê um esforço imenso, né, Lucas, dos gestores no sentido de tornar o que eles chamam de cultura, que são esses códigos de pertencimento, tá, à organização, tentar tornar aquela cultura, usando um termo que para nós das ciências sociais, estava conversando com meu irmão administrador aqui, né, explicando isso a ele, para nós das ciências sociais é um termo tanto controverso, que é a tal da cultura forte, que seria, Lucas, eu não sei se você vai concordar comigo, mas cultura forte significa dizer que aquela organização conseguiu, de maneira efetiva, imprimir os seus códigos de conduta, sua ética, mesmo sua vestimenta, seus rituais, né, nas representações daquele indivíduo que está chegando, o neófito, né, aquele que chega
ao ambiente organizacional, que possui, evidentemente, valores oriundos tanto da socialização primária quanto de outras socializações secundárias, mas que ali eventualmente vai entrar, não necessariamente em conflito, não é? Mas ele terá que entrar em conformidade com os códigos que fazem com que aquela empresa possa desenvolver o seu trabalho. Né? E é muito interessante, Lucas, só de saída, aliás, lembrar que nós precisamos falar dessa questão da cultura, né? E a cultura organizacional ela é imprescindível, aliás, como a cultura é imprescindível a qualquer grupo social. Né? Não há como você diferenciar um grupo social de outro sem que você não mencione os elementos que componham essa cultura, ou como nós hoje em dia na antropologia costumamos dizer, os elementos que são acionados quando em contato, né? Eles emergem para dizer, olha, nós somos diferentes, aqui há uma cultura, você tem outra, tudo bem? E bem assim é a cultura organizacional, que aliás há uma classificação, Lucas, que eu já vi sair em concurso, que nós vamos comentar essa questão no livro, sobre o que compõe a cultura organizacional. E há a fama de pensar a cultura organizacional em termos de artefatos de cultura. E aí você tem os artefatos tangíveis, quais sejam aqueles que estão aqui, fisicamente aos olhos. Por exemplo, você consegue diferenciar alguém que trabalha nesta delicatessen em que estamos, né, de um trabalhador do posto de gasolina ali na frente, sem precisar que os dois estejam necessariamente em seus ambientes de trabalho. Os dois andando assim de lado, a gente já consegue fazer essa diferença, porque há a primeira distinção, que é visual. Por um artefato tangível da cultura dessas duas empresas, nós conseguimos identificar essa diferença. E há também os intangíveis, que são os rituais. Toda empresa vai ter o seu ritual. Nós, aliás, temos um cotidiano, porque quando se fala em ritual, Lucas, pode ser que as pessoas remetam a algo que diga respeito à superstição, algo do gênero. Mas não, gente, nós temos nossos rituais que compõem o nosso cotidiano. Por exemplo, você normalmente, né, espero que sim, escova os dentes assim que acorda, né? E, enfim, há todo um ritual para entrar onde quer que seja, né, Lucas? E, aliás, até a maneira por que nós entramos numa cafeteria, numa igreja, em uma escola, né? Até a maneira de entrar nesses lugares, ela obedece a determinado ritual que vai ser mais ou menos complexo e que não necessariamente você vai se dar conta. E aí eu puxo novamente para a questão organizacional. O objetivo da organização é que você não se dê conta de que aquilo é um ritual. Você está entendendo o que eu estou falando, Lucas? Que aquilo esteja introjetado, ou seja, que você reproduza da maneira mais natural possível aquilo que a empresa quer que seja você, né, enquanto colaborador. Tudo bem? Então, assim, o ritual, né, os rituais que estão na empresa, por exemplo, aqui não pode se atrasar, aqui só começa o horário tal, né? Aqui determinado tipo de jargão é proibido ou é exaltado. Isso é um artefato intangível da cultura, na medida em que está aí no campo simbólico, né, das coisas. Então, eu queria agora aproveitar para trazer uma contribuição do nosso administrador, que é sobre algo fundamental quando nós estamos falando, Lucas, da cultura organizacional, porque a cultura organizacional, ela dialoga necessariamente, eu espero que nossos ouvintes tenham percebido, com o comportamento organizacional. E o comportamento organizacional, ele demanda a motivação. Tudo, gente, está conectado com isso. A empresa vai buscar impor uma cultura forte. Não é isso, Lucas? E impor uma cultura forte significa dizer que ela conseguiu imprimir determinado comportamento na organização dela, que vai fazer com que essa organização possa obter o sucesso e consiga concluir com êxito o que foi previsto em sua missão, né? Pois não, agora com vocês o professor Lucas Maia. Seja muito bem-vindo também, vou dar minhas boas-vindas, a satisfação é muito imensa aqui de participar desse diálogo aqui com o meu irmão Josué Maia. E como ele vinha dizendo e conceituando a socialização, desde da visão do próprio cientista social, da parte mais primária,
até entrar no contexto das organizações, eu queria de pronto pegar uma definição que a Avenato dá. Então, o que a Avenato vem dizer que a socialização organizacional é a maneira como a organização ela tenta marcar o modo de pensar e de agir do colaborador que está iniciando naquela organização, impondo assim a sua doutrina. Então, que a Avenato ele também vai dizer no seu livro de comportamento organizacional, como meu irmão falou, é que a motivação ela está intimamente ligada ao comportamento, intimamente relacionada ao comportamento. Ora, se está intimamente ligada ao comportamento, nós podemos entender então que a motivação ela tem sim um potencial de contribuição na socialização organizacional. Então, como é que você pode identificar esse potencial, por exemplo? Então, aí a gente remete a Avenato de novo, porque ele vai dizer que a motivação se utiliza de algumas palavras como impulso, como necessidade, como motivo, como meta, objetivo. Então, todas essas palavras têm uma relação com o comportamento e com a forma de pensar e agir. Então, se a gente pode entender um sentido da motivação como contribuição à socialização organizacional, a gente também pode entender um sentido inverso também. Tem? Com certeza, ou seja, eu acho que vocês conseguiram perceber a conexão e de fato a motivação é uma espécie de gatilho para a efetivação do comportamento organizacional que eu quero. Assim, a mencionar a sua pesquisa, não é, Lucas? A pesquisa com a qual você concluiu o seu trabalho na graduação em administração pela Universidade de Tiradentes, até porque nós temos vários alunos aqui que estão assistindo, que estão em fase de conclusão de seus cursos. E a sua conclusão, aliás, foi exatamente sobre motivação, e o campo de pesquisa foi a organização em que você trabalhava na época, não é? Pode contar um pouco mais da sua experiência para nós? Sim, é claro. Então a minha pesquisa, o meu TCC, ele buscou fazer uma correlação, né, um paralelo entre as teorias motivacionais e a empresa em que eu trabalhava. Maravilha. E dessa forma eu busquei todo o método primário assim, para se fazer um TCC, digamos. Busquei os conceitos da motivação que eu consegui encontrar na literatura, a fundamentação teórica toda, né, e fiz um questionário. Eu fiz um questionário para poder, baseado nessas teorias, né, da motivação, para poder entregar aos colaboradores da parte administrativa onde eu trabalhava e chegar a uma conclusão a partir de como a motivação estava interagindo e funcionando dentro daquela empresa, entende? Perfeitamente. Então, quer dizer, gente, tudo que a gente está vendo aqui é aplicável, inclusive é bem pertinente a uma pesquisa de conclusão de uma graduação. E, aliás, né, como se trata, e aí insisto eu, a administração se trata de uma ciência social aplicada, não é isso, Lucas? A pesquisa de Lucas, os resultados que vieram dela, elas podem ser acessadas por um gestor. Seria até bem mais oportuno que fosse o gestor, neste caso, desta organização, né, que você cita, para que se pudesse avaliar o desempenho em termos de estou conseguindo efetivar a importância de determinado comportamento organizacional na minha empresa ou não, não é isso?
Então é essa a função de vocês, administradores em formação ou já gestores, né? É essa a missão de vocês no que diz respeito a pegar aí o que vem da sociologia, da psicologia, das nossas irmãs ciências sociais e aplicar para a consecução, né, de melhores resultados para o ambiente organizacional em que você trabalha, em que, aliás, o ambiente organizacional que você coordena ou que coordenará no futuro, né, que ajudará a coordenar e por aí vai. Eu deixo aqui alguns nomes, além do Chiavenato, que é fundamental, né, para quem estuda a administração. Eu deixo aqui o Emile Durkheim. Nós vamos colocar aí o nome dele para vocês, certo? Para que vocês passem a ler sobre socialização. Quaisquer que sejam as dúvidas que esse vídeo tenha gerado, podem entrar em contato com a gente, participem do debate, que a grandiosidade desse debate só se fará a partir da participação de vocês. Não é isso, Lucas? É verdade. Muito obrigado por mais a sua participação aí assistindo e do meu irmão aqui, que toda essa junção faz ser possível esse diálogo tão interessante e frutífero.